Meus amigos de Olímpia, de Baguaçu, de Ribeiro dos Santos, da nossa zona rural, há tempos eu não faço uma comunicação direta com vocês, porque entendíamos que não havia nenhum fato relevante e muito importante para a gente comunicar, mas achamos que nesse momento é oportuno a gente fazer um balanço da situação, a gente passar as informações para toda a população e a gente acenar com aquilo que a gente imagina que está por vir a curto prazo e num prazo um pouco maior. Em primeiro lugar, como costumamos fazer, queria apresentar um balanço para vocês. Nós estamos, então, hoje, no dia 17 de junho, com 193 casos confirmados, chamados ativos. Nós temos 236 suspeitos. Isso significa que, somando os ativos confirmados e os suspeitos que devem confirmar com resultados laboratórios, algo como 300 pessoas contaminadas, transmitindo oficialmente, quer dizer, que foram identificadas com sintomas, fora os assintomáticos, né? Que os assintomáticos a gente não consegue ter o controle, mas nós temos 300 pessoas hoje. Nós, em março, quando nós tivemos o pior momento nosso, nós chegamos a ter 500 pessoas ativas. Então, hoje nós estamos com 300. A situação piorou um pouco, porque depois de março melhorou, caiu e aos poucos começou a voltar de novo os casos de contaminação. Mas não chegamos ainda perto daquela situação de março, que foi a segunda onda, quando nós tivemos o máximo aqui em Olímpia. Nós temos um total acumulado de 8.700 pessoas que já foram identificadas com Covid aqui em Olímpia, 8.700 pessoas. Em média, hoje se considera que tem mais 40% disso que são os assintomáticos. Então nós devemos ter hoje em Olímpia cerca de 12.500 pessoas que já foram contaminados pela Covid. Isso significa quase que um quarto da população, né, da ordem de 23%, já teve a Covid, já teve contato com o vírus. Então, essa é a situação que a gente se encontra hoje. Quer dizer, muito longe daquilo que se chama a imunidade de rebanho. Não, os técnicos falam, os médicos, infectologistas, que a imunidade de rebanho se alcança quando 75% da população já está contaminada. Nós estamos quase em 25%, quer dizer, é um terço do caminho, então está muito longe dessa imunização de rebanho. Se não houvesse a vacinação, nós teríamos um caminho longo, já que nós, infelizmente, já contamos aqui em Olímpia com 233 óbitos até hoje. É muito mais do que qualquer um de nós imaginava, né? Mas infelizmente esses óbitos têm chegado, são próximos a todos nós, as famílias sofrendo com isso. Eu quero aqui me solidarizar com todas as famílias. Todos nós temos algum conhecido, algum amigo, algum parente que foi a óbito, que a gente só tem a dizer a vocês que tenho aqui o nosso sentimento de pesar, a nossa solidariedade, porque nunca imaginávamos chegar a esse ponto, mas vamos lutar para que isso rapidamente pare de acontecer ou que reduza ainda mais. Queria dizer a vocês que na vacinação nós já chegamos a cerca de 19 mil pessoas
vacinadas com primeira dose e 8.200 pessoas com segunda dose. Essas 19 mil pessoas representam 34% da população. Quer dizer, cada 10 pessoas de Olímpia, 3,5 já foram vacinadas e nós chegaremos a 4 pessoas rapidamente ainda esse mês. Então, nós deveremos atingir 40% ainda nesse mês de junho. E o que significa isso? Nós temos abaixo de 18 anos, cerca de 13 mil pessoas, quer dizer, 23% da população, ainda não temos autorização e não teremos vacina, né? O que nós teremos até setembro é até 67% da população podendo ser vacinada. Mas, se nós temos cerca de 25% das pessoas contaminadas, com mais 35% de pessoas vacinadas em primeira dose, isso significa 60%. Se nós dermos um desconto, porque parte contaminada também já tomou a vacina, nós chegamos aí a algo como 50% da população né, que ainda que já está protegida, né, em primeira dose. Para atingir os 70%, ainda está faltando 20% que a gente espera acontecer no mês de julho. Então, a nossa expectativa é que no mês de julho a gente se aproxima em primeira dose a imunização dos 75% da população. E em setembro, com a vacinação total de quem estiver acima de 18 anos, nós teremos então em novembro, né, depois da primeira dose, já com a segunda dose, em novembro, os 70% de imunização. Então, em julho, deveremos estar alcançando a imunização que já deverá dar uma boa proteção com primeira dose. Em setembro, com certeza, essa proteção de primeira dose e em novembro, a proteção em segunda dose de 75% da população. A nossa expectativa é que, com o aumento da vacina, essa chamada terceira onda não chegue no pico, no máximo que chegou em março. Né? Por isso, a gente vem monitorando e agora nós tomamos medidas de contenção, de distanciamento das pessoas, né? Numa tentativa de ganhar algum tempo para que a vacina faça efeito e cresça um pouco mais e a gente não chega no grau de contaminação que nós tivemos no mês de março. E isso nós trabalhamos, não é com achismo. Nós temos os números todos os dias, nós temos através do cartão cidadão informações de quem é que está sendo contaminado, de que setores trabalham. E eu queria dizer a vocês que a gente procurou, nesse tempo, mesmo tendo esses casos todos, equipar ainda mais a nossa área da saúde, que é o outro monitoramento que a gente faz. A gente equipa para atender e monitora a nossa capacidade de atendimento e quantas pessoas estão indo às nossas estruturas de atendimento. Então, nós temos, no nosso gripário, nós tínhamos 500 atendimentos há uma semana atrás, na semana passada. Esta semana nós deveremos chegar a 400 atendimentos. Então, é possível que a gente esteja num patamar de estabilização do nível de pessoas contaminadas, né? Mas as pessoas estão chegando, são pessoas mais jovens, de cada 10 pessoas, 8 estão abaixo de 60 anos
e estão chegando com casos mais graves. E muitos casos já chegam na UPA em situação gravíssima. Algumas pessoas que têm alguma comorbidade mais séria, às vezes tem acontecido até de ir a óbito na própria UPA. Então, se vocês tiverem algum sintoma, não demore para procurar o gripário, não demore para procurar a UPA, porque tem evoluído muito rápido essa nova cepa que eles falam, que é essa que veio de Manaus, que mais de 90% dos casos é dessa nova cepa, que ela propaga mais rápido e ela também tem uma velocidade maior de crescimento do agravamento dos problemas respiratórios, por exemplo, né? Por isso, se tiver algum sintoma, vá mais rapidamente ao gripário, mas nós já tivemos uma diminuição dos casos. A nossa UPA, nós tivemos há 10 dias 16 pessoas aguardando uma vaga de UTI. Hoje nós estamos com 5 pessoas aguardando vaga de UTI. Estão com respirador, estão sendo monitoradas, nós equipamos, nós conseguimos mais 20 respiradores para a UPA, mas estão esperando uma vaga numa UTI, né, seja em Olímpia, seja em outro lugar. Nós, na Santa Casa, temos uma evolução de que nós temos a UTI cheia, né? Mas nós tínhamos há 10 dias 24 pessoas de Olímpia em UTI, tanto em Olímpia quanto fora, sendo que 15 aqui em Olímpia. Hoje nós temos 15 em Olímpia e 23 pessoas em UTI num total, né? Sendo que 8 em particular, em São José do Rio Preto, hospitais de plano de saúde, 15 aqui em Olímpia, né? E nós 13 aqui em Olímpia e 2 pessoas em Barretos, né? Sendo 8 em Rio Preto, um total de 23. Então, não houve um aumento da semana passada para esta semana no número de internados em UTI e caiu a fila de espera de gente que está na UPA, né? Na UPA, então, nós tínhamos um número maior, nós tínhamos 16 casos, hoje nós temos 5 casos de pessoas esperando por um leito de UTI num hospital. Isso significa que houve um crescimento, março foi o pico, caiu, começou a crescer, mas está havendo uma estabilização. E nós estávamos esperando que com o efeito da vacina isso crescesse menos, mas atingiu um patamar que não dá para correr risco com a vida das pessoas, com a saúde. Por isso nós tomamos essas medidas de fechamento num grau mais brando do que os municípios da região. Então, Catanduva está em lockdown, tudo fechado. Posto de gasolina, banco, lotérica, tudo fechado. Bebedouro estava em lockdown, saiu agora esta semana. Barretos entra em lockdown sábado, total. Rio Preto entrou em lockdown hoje, a partir das 18 horas, aqui em Olímpia. Por essa condição que eu relatei para vocês, a gente achou desnecessário, um esforço demasiado, fazer um lockdown aqui em Olímpia. Então, nós esperamos a compreensão de vocês todos, né, dos comerciantes, dos prestadores de serviço, de academia, dos donos de restaurantes, de bares, né, porque nós precisamos restringir um pouco também, até porque em restringindo na região poderá ter um acesso maior para a nossa cidade. Nós, quando tivemos o lockdown em São José do Rio Preto, nós monitoramos as entradas da cidade, nós fizemos bloqueio. Nós, desde hoje, estamos monitorando todas as entradas das cidades com a nossa guarda municipal, com o nosso sistema de vídeo monitoramento. Nós sabemos quantos carros a mais estão entrando por dia, por que entrada está entrando, de onde são esses carros, porque quando foi em Rio Preto, não houve necessidade, não cresceu o fluxo de pessoas para cá. Estamos medindo a partir de hoje para verificar se não há um crescimento. Quando foi Bebedouro, não houve crescimento
Catanduva também não. Vamos monitorar agora, porque Barretos também está entrando no lockdown, Rio Preto lockdown noturno, né? Mas está tudo sendo monitorado. Se preciso, faremos bloqueio, nós estamos preparados nas entradas da cidade. Mas tudo feito com critério, com monitoramento, com as nossas equipes trabalhando, a nossa equipe da saúde no atendimento, na vacina, nossa equipe da Guarda Municipal monitorando as nossas entradas. E eu queria aqui passar uma mensagem de agradecimento à população de Olímpia, porque nós conseguimos nesse período nós estávamos entre as 20 cidades do interior do estado de São Paulo com maior isolamento, com menos circulação de pessoas. Agora houve um relaxamento, mas nós ainda estamos entre as 30 cidades do estado de São Paulo com maior isolamento. Não é o que aconteceu em Barretos. Barretos nunca teve esse isolamento. Nós tínhamos 50% de isolamento, Barretos tinha 34%. Bebedouro sempre foi muito bom, até um pouco melhor que a gente, né? Mas Barretos sempre foi caótico, né? Então, agora eles estão com um problema sério de contaminação e Olímpia está melhor. Então isso se deve muito à conscientização, o apoio da população de Olímpia. Mas nós tivemos que fazer esse fechamento parcial das atividades, aquém do que as cidades em volta estão fazendo, né? Mas porque nós entendemos, né, com a nossa equipe, que não há necessidade de um fechamento total, de um lockdown. E o que nós fizemos? O que nós estamos fazendo de fechamento é em função daquilo que nós também estamos medindo. Através do nosso cartão cidadão, a gente também mede de onde trabalham, de onde são as pessoas que estão sendo contaminadas. E aí, o que eu poderia dizer a vocês é o seguinte: o maior número de contaminados são os profissionais autônomos. São aquelas pessoas que são o pedreiro, o diarista, sabe, a diarista, a faxineira, sabe, o trabalhador em geral autônomo. Esse é o que está mais se contaminando e a gente aí tem que contar com o cuidado dessas pessoas, que não tem como restringir o trabalho dessas pessoas, só se fizer um lockdown, né? Se for preciso até fazemos, né? Mas vamos tentar protelar, mas os autônomos têm que ter cuidado, que estão sendo os mais contaminados. Depois nós temos, em segundo lugar, as empresas e as indústrias, que fica em segundo lugar como os que estão tendo mais contaminação. E aí a gente pede para os empresários, para as indústrias, para as empresas terem cuidado. Nós nunca fechamos as empresas, nunca fechamos as indústrias, mas se tiver um lockdown, fecha todo mundo, sabe? Fecha a indústria, fecha tudo. Lockdown é assim, né? Mas a gente faz um apelo para que os empresários, os diretores, gerentes, né, façam que os suspeitos de contaminação não vá ao trabalho para contaminar os demais profissionais, porque são os grandes focos de contaminação hoje, o autônomo, depois as empresas e as indústrias. Em terceiro lugar, vem o nosso comércio. O nosso comércio também tem contaminado bastante. Por isso, a nossa ação de fazer o delivery e o drive-thru no nosso comércio. Não foi à toa, não é para punir ninguém, é por necessidade, porque é a terceira atividade econômica que está mais contaminando. E com o drive-thru vão continuar vendendo, vão continuar atendendo, mas vão deixar de contaminar e vão dar uma contribuição para que a gente não precise de um fechamento total da cidade. As demais atividades estão muito abaixo. O turismo está muito abaixo. Os parques, os hotéis estão contaminando muito pouco. Quem está contaminando mais são os bares, as festas, os encontros sociais, nas casas, sabe, nos eventos sociais que acontecem. Então, por isso nós não achamos necessário fechar os parques, os hotéis, né, mesmo os restaurantes. Nós reduzimos o número de pessoas que podem frequentar, mas já eles estão com metade
metade do número de contaminados do que o comércio está contaminando. Estão com 1/4 dos contaminados do que a indústria, do que as empresas estão contaminando. Então, para que exigir um sacrifício maior da atividade turística do município, né, que sofre muito quando se fecha, porque o turista demora para confiar, para voltar a fazer uma reserva no hotel ou vir num parque. Se houvesse necessidade, se os parques estivessem contaminando, se os hotéis estivessem contaminando, se os restaurantes estivessem sendo um foco grave de contaminação, nós fecharíamos, mas não vemos a necessidade. São esses os critérios que nós adotamos, assim como a área de academia, de salão de beleza, salão de barbeiro. Todo mundo vai continuar trabalhando, mas com um esforço um pouco maior, por 10, 15 dias, atende um de cada vez, porta fechada, o comércio com drive-thru, à noite fecha, atende com delivery, os restaurantes, as lanchonetes, os bares, vamos fechar, né, depois das 5 da tarde, vamos fechar no fim de semana, que a nossa esperança, então, olhando para o futuro agora, é que a gente atinja daqui uns 15 dias, né, 20 dias, a gente se aproxime desses 70%, entre vacinados em primeira dose e contaminados. E aí vai diminuindo o grau de contaminação e a gente não precisa fechar mais. Vamos continuar com os cuidados de usar máscara, de ter o distanciamento até o mês de novembro, né? Mas sem precisar fechar mais do que a gente já está fechando, né? A gente prevê, então, que a gente tem, a partir do mês de julho, condição de ficar como a gente estava até a semana passada. Depois, no mês de setembro, a gente deverá flexibilizar mais. E em novembro, vida normal, se Deus quiser, com todo mundo vacinado com segunda dose, um Natal para a gente voltar a viver normalmente, um Réveillon para a gente comemorar a redução dos óbitos, da perda de gente querida por todos nós, né? É isso que a gente espera. Ao lado disso, nós passamos a nos dedicar também a essa retomada. Eu acredito e a nossa equipe acredita que em breve estaremos podendo retomar, por isso começamos a anunciar já e acelerando medida para a retomada econômica da nossa cidade, pedindo para que os empresários iniciem seus projetos de construção de fábricas, né, de novos comércios, né, de novos empreendimentos, porque essa é a nossa previsão e gostaríamos e temos muita esperança que aconteça. Contamos com a colaboração da população de Olímpia. Em julho, né, a gente tem uma condição melhor, mas daqui até julho vamos fazer mais esse esforço para não precisar fazer lockdown aqui na nossa cidade. Não fizemos e não quero fazer, não pretendo fazer, mas precisamos de mais um esforço de todos vocês e eu tenho certeza que a gente vai ter esse esforço e junto a gente vai retomar a vida normal na nossa cidade. Muito obrigado.